Olá, amigos seguidores do Jornal A Gazeta. Nós estamos aqui no Ginásio Municipal Karl-Heinz Kopecky, onde foi palco de uma conquista histórica da equipe da AECB, aqui da cidade de Campo Bom, no handebol infantil feminino do Campeonato Brasileiro. E, claro, vamos conversar com o presidente, da AECB, Rogério Menezes, que vai falar para nossa audiência, para nossos seguidores, internautas da Gazeta, sobre esse processo, o título, planos e também a temporada 2025 até aqui da instituição, ou seja, da equipe da AECB de handebol. Tudo certo, Rogério? Tudo certo, graças a Deus. A gente, na verdade, é um breve relato assim, do que é a AECB. A AECB nasceu em 2010 e foi um projeto meio frustrado de montar uma equipe de futsal. Foi para a gaveta. Em 2011 existia a necessidade de um CNPJ para se cadastrar na Federação Gaúcha de Handebol para poder disputar as competições, é onde iniciou. Num primeiro momento tinha 2 equipes adultas e uma juvenil. Voltou a pandemia, veio a pandemia e voltamos da pandemia. Quando voltamos da pandemia, uma das minhas exigências para ficar foi justamente trabalhar com a base. Então, trabalhar com criança, que é onde tu consegue enxergar um processo de construção. E a coisa tomou uma proporção assim que a gente não esperava, na verdade. Na segunda semana em que a gente divulgou, tinha lista de espera, então o volume da procura foi muito grande. E aí começaram os trabalhos, a gente começou a buscar organizar internamente, para que a gente pudesse pleitear projetos do Pro Esporte, que é o que a gente hoje tem. Já se está no 4º ano de projeto do Pro Esporte, onde beneficia a base e beneficia o alto rendimento. Colocamos o ano passado uma equipe júnior para disputar a Liga Nacional. É aquela coisa assim, a gente tem a vontade de fazer, então vamos fazer. E descobrimos que é pesado. Então não é o momento, não é o momento. Foi bom, a gente ficou entre as 8 maiores equipes do Brasil, na categoria júnior. Isso para nós já foi um título, porque para quem não tinha conhecimento de causa, acho que foi uma evolução bem boa. E do ano passado para cá a gente começou a colher efetivamente os resultados da categoria de base. Fomos campeões mirim em Recife. Das 8 categorias que a gente tem, 7 delas foram pódio no estadual, 3 primeiros, depois segundos e terceiros lugares. As meninas que ficaram agora em terceiro lugar no Brasileiro em Recife, são oriundas dessa leva aí. Agora tivemos a oportunidade de sediar um brasileiro e confesso que a final foi uma coisa que nem em sonho. Nunca visto. Nem em sonho. E me arrepia até hoje. Porque assim, ver esse ginásio aqui com uma modalidade paralela que não seja o futebol, que é na verdade, culturalmente falando, é o que alavanca, público e tal. Então, ver isso aqui cheio, corredor cheio, tudo, numa final. E eu arrisco a dizer que é uma final de Guinness. 2 horas de partida. De duração. A partida, 2 prorrogações, 14 tiros de 7 metros. Então, isso eu não me lembro de ter presenciado. E tirando ainda o fato de que meninas de 13 e 14 anos conseguiram manter o equilíbrio. Isso foi... E aí vem a parte do estadual, a gente teve a primeira fase agora, e o comprometimento que eu tive, porque a gente teve uma leva muito grande de infantis, e eu acabei absorvendo 34 meninas, e me perguntaram o que nós vamos fazer com esse monte de gente aí. Eu fiz uma divisão, que foram os brasileiros, que a gente teve agora a oportunidade de representar o estado do Rio Grande do Sul, como seleção. E o período de aprovação foi muito curto, então
a gente preservou a questão conjunto para poder obter resultado. Então, fora a nossa equipe base, que foi campeã mirim, que foi terceiro lugar no brasileiro e que é a nossa equipe de ponta hoje no infantil, eu trouxe uma menina por convite, que foi a Julie, que é da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, porque canhota, que é um diferencial, a gente só tinha uma canhota, então eu fui atrás de uma outra para compor, porque eventualmente dá alguma lesão, alguma. E a gente foi bem, a gente poderia ter chegado na final, foi questão de detalhes, mas eu acho que terceira seleção melhor colocada do país, eu acho que é um bom título. Ótimo. É um bom título. A gente tem o péssimo hábito de enfatizar muito o primeiro lugar, mas eu acho que tu chegar nos primeiros lugares É importante. é importante. Então, mostra que o trabalho está evoluindo. Bom, a questão da estar à frente dessas competições, estar no pódio, receber premiações, estar na vitrine do esporte, parece algo tão simples e tão fácil, mas não é bem por aí, né, Rogério? Existe todo um processo, existe uma caminhada e existe também uma preparação para que esses momentos, né, possam acontecer e estar, né, diante dos olhos das pessoas. É difícil. Eu costumo dizer que a parte mais fácil é a do atleta, né? Que é ter a condição de estar dentro de quadra, a condição de poder disputar uma competição. Agora, toda a parte estrutural disso aí, ela é complicada. Ela é bem complicada. A gente depende muito de parceiros e, graças a Deus, a gente tem bons parceiros. Os projetos nos proporcionam algumas coisas, algumas vantagens, como material, viagem, alimentação, enfim, tem algumas coisas estruturais. Mas, mesmo com projetos, a gente tem que depender dos pais, e aqui fica também um agradecimento aos pais, que não fosse a parceria e a participação efetiva deles, muitas das oportunidades não surgiriam. Então, acho que é grato quando tu tem um grupo de pais que correm junto. O pai sempre quer ver o filho bem, né? Sim. Mas nem todos participam efetivamente. E o bom é quando tu tem um grupo grande, assim, e que eles estão ali junto. A categoria infantil, ela proporciona isso aí. Agora, do cadete para cima, já começa a ter, eles acham que como o filho tem uma autonomia maior, não precisa participação, é errado. Acho que tu tem que, em todos os momentos, tem que participar da vida do teu filho. Não tem que facilitar, mas tem que participar. Então, acho que o que vale dizer aqui é que eu acho que a iniciativa privada poderia ter um pouco mais de interesse no sentido de aporte financeiro, de apoio, porque eu costumo dizer para os meus, a grande parte das empresas que participam com nós no ProEsport são de amigos meus que jogaram futebol comigo ou jogam comigo, e eu sempre deixo bem claro para eles assim, o que tu quer? Eu tenho na média de 90 crianças na minha base. Dessas 90, fatalmente alguém vai passar pela tua empresa. Tu quer receber uma pessoa polida ou tu quer receber um delinquente? Se tu quer receber um delinquente, deixa na rua. Se tu quer receber uma pessoa polida, te esforça para que ele exerça alguma função no esporte e que ele estude. Principalmente estude. Isso vale para todos que estão praticando esporte. Estudem, porque o esporte te dá um limite de ação. Rogério, dentro desse processo, né, de moldagem dos jovens, né, conforme tu falaste, o polimento do jovem, para o jovem chegar até o mercado de trabalho, para ser um cidadão com representatividade na sociedade, um cidadão de bem, de boa índole, né, exige também uma espécie de cuidados, né, o cuidados no sentido de chega aqui dentro do projeto, tu vai conversar, vai ter todo aquele processo de o que tu quer para a tua vida. Qual é a maior dificuldade que tu vê hoje no pensamento dos jovens para aderir ao esporte e ter essa oportunidade aí de moldagem do cidadão?
Eu acho que, eu penso, na verdade, que hoje a gente disputa muito espaço com os eletrônicos. Então, a facilidade de um telefone, a comodidade de um sofá e de uma televisão. E eu vejo muito uma linha de pais que se acomodam em relação a isso. Eu sempre incentivei muito meus filhos a praticar esporte, a estudar, repito, né? As crianças, quando vêm para cá, a gente procura trabalhar muito a questão do estar atleta, não do ser atleta. Hoje eu estou atleta. Então, o que eu tenho que aproveitar? Toda a questão disciplinar, toda a questão organizacional, toda a questão de respeito, convívio, né? Respeito com o colega, respeito com as limitações do colega, porque nem todo mundo obrigatoriamente vai ter que ter o mesmo nível técnico. Sim. Tu pode até sugar e melhorar, mas nem todo mundo vai ter o mesmo nível. Vai ter aquele que desponta, e aquele que desponta a gente tem que fazer um trabalho inverso, que é o de não criar fantasia. Sim. Né, eu tô acima, não. Eu digo, falei até para uma atleta nossa que disputou a final do Brasileiro e que disputou a fase do estadual. Estava desmotivada, eu disse para ela assim, ó, contrário, tu hoje, depois de uma final de Brasileiro, tu é um espelho para quem está chegando. Então mantém o teu nível de interesse, porque tu vai ser o espelho. E o que a gente tem acima disso aqui? A gente tem já por 4 anos um contrato com a Fevale. Por quê? Porque quem está chegando está vendo o esporte oportunizando tu fazer uma faculdade. Exatamente. Né? Com direito a uma bolsa, né? A oportunidade de tu te transformar profissionalmente. Né? Porque em algum momento tu vai sair de dentro da quadra. Ela vai deixar de ser o teu dia a dia. Então, o que eu vou fazer fora dali? Tu pode até exercer uma função que te mantenha no esporte. Fisioterapia, treinador, enfim, né? Tem N posições. Mas eu acho que os espelhos eles têm que existir. E é o que a gente tenta fazer com os pequenos. Né? A gente tem excelentes professores. A Márcia, que cuida dos pequenos lá do Mirim e tal, já foi medalhista. Então, é uma pessoa apaixonada pelo... E tu transfere isso para a criança. Para o jovem, né? E o difícil é os pais entenderem que até uma certa idade é lúdico. Sim. Tu não pode exigir, né, uma qualidade técnica, uma condução correta de bola, enfim, está ali aprendendo, está evoluindo. Então... E, Rogério, como que funciona essa questão da preparação da mente, a preparação psicológica, principalmente das atletas que estiveram na final do Campeonato Brasileiro, por exemplo? Porque a AECB foi campeã invicta da competição, não perdeu nenhum jogo, empatou 2 jogos, incluindo o da final, mas foi campeã ali na questão nos 7 metros. Como que vocês trabalharam ou trabalham essa questão psicológica de que o esporte, às vezes, nem sempre tu vai sair vencedor? Então, a gente... como eu disse, assim, a questão seleção gaúcha foi um laboratório excelente, porque foi uma sequência de competições do mesmo nível. E o que aconteceu lá no Paraná? Quando a gente foi disputar a semifinal contra São Paulo, faltavam 30 segundos e a gente não buscava mais. A gente parou o jogo e a gente vinha trabalhando já essa questão assim, vocês têm que estar preparados para a derrota. Sim. Elas estavam há mais de 1 ano sem perder para ninguém. Então, a gente trabalhou muito essa questão do equilíbrio psicológico. E quando faltava 30 segundos para terminar a semifinal, a gente não ia buscar. E aí a gente parou, juntou todo mundo, banco, quem estava na quadra, juntou, fez uma roda, e aí a gente disse assim, olha para o placar. A gente não vai ganhar. Então, esse é o momento que a gente vinha preparando vocês para que vocês tivessem estrutura para suportar e não caíssem. Né? Então, o que aconteceu? Terminaram o jogo, todo mundo firme, foi lá, cumprimentou, aplaudiu, entendeu? Fomos para o hotel, a gente fez uma reunião. O que nós queremos agora? O nosso título é o 3º lugar.
Então amanhã nós vamos entrar com a mesma vontade. A mesma vontade e nós não vamos embora daqui sem o terceiro. Resultado? Terceiro lugar na competição. O que isso aí ajudou? A manter todo o equilíbrio que elas tiveram durante toda a competição do Brasileiro. Aquilo ali foi excelente. A participação no Brasileiro de Seleções foi excelente. Porque o grupo ficou muito mais unido do que já era. Eu sempre digo assim, ó, aquele grupo ali é diferenciado. Se a gente vendar elas e botar elas dentro da quadra, elas jogam. Tem um entrosamento. Total, total, total. Elas se olham, elas sabem já o que é. Então, isso facilita para qualquer um o trabalho. E dentro desse contexto de títulos, estar dentro do pódio, participar aí de competições importantes, existe já uma lupa em cima das atletas da equipe da ECB de Campo Bom, para outras equipes, inclusive fora do estado? A gente tem tentado blindar um pouco, né, Luiz? A gente tem tentado blindar um pouco, porque quando tu consegue produzir qualidade, gera especulação, né? Sim. Eu não tenho medo de perder atletas, mas eu acho um pouco difícil esse grupo ali se dissolver. Talvez um ou outra, mas assim, o grupo, numa forma geral, é muito unido. Elas vêm desde o mini, estudam na mesma escola, convivem com as famílias, então acho um tanto difícil. Não é impossível, mas a gente também tem que estar preparado para isso. E eu sou um cara que gosto de oportunizar. Porque o que eu digo sempre assim, eu não saí da quadra para a gestão, eu vim da gestão. Empresa, já tive empresa, tenho empresa até hoje, então a visão é diferente. Muitas coisas que a gente fez foi no risco, porque eu sempre fui da área comercial. Então eu trabalho sempre com 50% de margem de acerto e de erro. E às vezes o pessoal assim, não sei se a gente vai. A gente vai. Porque depois que tu está dentro, tu dá um jeito. Exatamente. Então, muita coisa que aconteceu foi em função disso. A gente teve, da pandemia até hoje, um crescimento de 350% em volume financeiro, em captação de atletas, oportunidades, porque esse ano, por exemplo, eu já emprestei atletas para a equipe de Torres, já emprestei atletas para a equipe de Novo Hamburgo, já emprestei atletas para a equipe do Recreio de Caxias, para disputar competições a nível nacional. Então, tudo isso é bagagem para os meus atletas. Posso perder algum? Posso. É currículo, né? Posso, porque daqui a pouco, por alguma razão, tu te ambienta, tu gostou, né? E eu nunca deixei de oportunizar. Importante. Nunca deixei de oportunizar. Tu imaginou, Rogério, lá no início, quando vocês começaram, todo o processo da criação, da montagem da equipe, né, recrutar os atletas, trazer para dentro da ECB, tu imaginou que a ECB estaria hoje nesse patamar de competitividade que está? Sim. Sim, eu sou um cara que enxergo. Eu construo na minha cabeça e eu enxergo. Tanto que eu brinco com os guris assim, ó. Eu passo por uma área de terra que eu passo todos os dias. Eu enxergo um ginásio lá. Meu. Então, assim, ó, pode não acontecer. Pode não acontecer. Mas eu acho que tu tem que transformar na tua cabeça primeiro a realidade, né? Claro que sem ilusão, né? A gente sabe que é difícil, né? Mas eu acho que para tu construir alguma coisa, tu tem que acreditar e enxergar. E eu depois que a gente aceitou trabalhar com a base, eu tinha certeza da evolução e tinha certeza dos resultados. Então, tudo que está acontecendo hoje estava dentro da minha cabeça já desde o início. Já é plano. Já estava desde o início. Já foi o plano. Hoje, por exemplo, teve aí final de semana a competição estadual. Quais são as próximas agendas de competições da equipe? A gente tem agora algumas fases, né, de mirim, infantil, de outras categorias durante o mês de setembro, outubro e novembro. E aí dezembro, início de dezembro, eles são as finais concentradas. Normalmente o masculino é feito em Caxias, pela estrutura, enfim. E o feminino vai ser aqui. Por várias razões, e a maioria delas é por títulos, né? Sim. Então nos credencia a ser sede das finais. Sede das finais por ter conquistado nacional. Outros jovens, Rogério, atletas aí que
tem interesse ou que tem curiosidade de saber como que funciona a modalidade do handball, como que eles fazem para fazer teste ou inclusive fazer parte também do projeto? A gente pontualmente aceita algumas avaliações, né? Desde que, claro, tu já tenha algum contato com a modalidade. A gente, para pegar do zero, só entrando no mini handball, que é ali 9, 10 anos. Aham. Né? Onde ele vai ter toda a base, toda, para depois vir para o mirim, infantil, enfim, seguir uma sequência. Fora isso, são pontuais. Depois das finais ali, eu recebi N contatos de, como é que eu faço? Então, o que acontece? Efetivamente, nos finais de ano, a gente faz seletivas. Né? Esse ano a gente vai avaliar um pouco pelo volume de atletas que se tem, porque vem subindo de categoria. Então, talvez as nossas seletivas de final do ano sejam para complemento de equipe, uma posição específica, né? O tal do canhoto que eu falei, que é mais raro. Mas dezembro a gente vai fazer, depois das finais concentradas, a gente vai fazer uma seletiva. Seletivo para escolher ou talvez selecionar Para a gente novos. selecionar novos atletas, fazer um filtro, né? A gente, infelizmente, não pode trabalhar com o coração e eles me chamam de meio de Madre Teresa de Calcutá, porque eu gosto de salvar as almas, então eu vou absorvendo todo mundo, né? Porque eu acho que todo mundo merece uma oportunidade, só que chegou num ponto que a gente tem que trabalhar dentro dos limites do projeto, e o nosso projeto ele determina que tenhamos 20 atletas por categoria. Bom, para a gente finalizar então, Rogério, antes de tu deixar o recado para os nossos internautas, eu queria te fazer a pergunta que a gente não pode deixar de fazer. Campo Bom abraçou a ECB? Campo Bom abraçou a ECB. Eu, em todas as minhas falas, eu agradeço a comunidade, agradeço a administração pública, principalmente porque não fosse a estrutura que nos é cedida, a gente provavelmente não teria nem perto do que a gente chegou. Graças a Deus, nesses anos todos os que passaram e quem chegou, né, como o prefeito Giovanni, entendeu a importância, e a gente tem que agradecer. A gente tem que agradecer porque o meu medo qual era? O meu medo era exatamente chegar alguém que não desse essa importância, né, para o esporte de uma forma geral. Não estou falando só do handball. Sim. Estou falando de uma forma geral. Né? Precisaram de algumas readequações, enfim, a gente entende. Né? Cada um que chega tem uma linha de trabalho, mas o importante é justamente isso. A cidade é uma cidade que respira esporte. Importante. E sempre digo, cidade de Campo Bom é uma referência no esporte, isso é fato e é verdade. Rogério, queria que tu deixasse então um recado para os nossos internautas, para a comunidade, para os desportistas, esse recado que possa adentrar nos lares, também, né, tocar aí no coração, na mente da juventude, Rogério. Então, meu amigo, existem algumas coisas assim que são pontuais, né? Como a gente sempre parabeniza os pais, a gente também deixa aqui um recado. Incentivem os seus filhos e exijam que eles estudem. Incentivam no sentido de apoio. Não interfiram no trabalho dos profissionais, porque eles ganham para isso. E eles estudam muito para isso. Então, na ótica do leigo, às vezes, assim, parece que ele está errado e não está. Então, o pai sempre... Todo pai é um treinador, né? Todo pai é um treinador. Então, eu me coloco nesse lugar, passei 10 anos correndo a volta aí com meu filho, e a gente tem que se controlar para não interferir no trabalho. Mas incentivem. O fato de tu estar sentado numa arquibancada ali é para o teu filho ver, é para o teu filho sentir que tu está ali, é para ele ter a certeza de que ele tem o teu apoio e para ele estar tranquilo para trabalhar. Então, assim, eu acho que nesse conjunto aí a gente vai construir pessoas melhores, né? Projetando um pouco, né? Eu costumo dizer que essa equipe que ficou campeã brasileira, com a experiência de ter disputado uma Liga Nacional,
essa equipe vai ser a minha equipe da Liga Nacional daqui a 5 anos. Então, e falo para elas assim, ó, eu vou ter o maior prazer de pagar vocês, como eu paguei pessoas que eu não conhecia para montar uma equipe. Por que não pagar para vocês que estão de casa? Exatamente. Então, acho que a gente está no caminho certo. É difícil, mas a gente está no caminho certo e eu tenho certeza que vou passar por vários desses aqui, como atleta, como profissional liberal, um dentista, um médico, um advogado, enfim. N possibilidades vão sair dessa quadra aqui, mas vão sair com estrutura. E que é o mais importante para ter uma sociedade melhor e todos elas e eles se tornar cidadãos. Com certeza. De bem. Obrigado, Rogério. Irmão, Presidente da ICB, obrigado mais agradeço aí também pela oportunidade de ter narrado e contado a história, né, dessa competição tão importante, primeira vez que eu fiz esse trabalho e gostei e vou estar sempre à disposição. O esporte salva, o esporte transforma e o esporte tem inúmeras possibilidades, tá certo? Muito obrigado a todos que acompanharam, curta, comenta, compartilha esse conteúdo para que possa chegar em muitas pessoas. Valeu, gente, o Jornal Gazeta está sempre à disposição. Esse foi o repórter Luiz Soares. Valeu!